decola 10 Gol 5629. Muito bem, sejam muito bem-vindos. Mais um episódio aqui especial do Farol de Pouso. Primeiro episódio do Outubro Rosa. Trouxemos uma convidada muito especial. Mas antes eu tenho que mandar aqui o nosso reconhecimento para os nossos apoiadores, para os nossos parceiros aqui do Farol de Pouso. Começando pela Hangar 33, a sua marca de moda da aviação, a realizar escola de voo no município de Torres, lá no Rio Grande do Sul, para você tirar suas carteiras e seguir carreira, virar um piloto profissional, que está voando aí pelo mundo todo. A Trem de Pouso, para você fazer o seu preparatório para suas provas teóricas da ANAC, para sua banca de piloto privado, para sua banca de piloto comercial. Por quê? Trem de Pouso é a primeira escola online do Brasil dedicada à formação de pilotos. E também a UFP Aviation, que é o nosso projeto aqui, onde nós ajudamos você a tirar o seu ICAO para você poder voar internacionalmente. Ajudamos você com o seu processo de seleção, fazendo mentoria, preparando você para passar aqui nas grandes companhias aéreas do Brasil. E também o processo de mentoria para você que está começando seu piloto privado, seu piloto comercial, quer ter um processo de mentoria de como seguir sua carreira, como seguir no seu treinamento. Conversa com a gente que a gente está aqui super disposto a te ajudar. Com isso dito, estávamos falando aqui no briefing que a gente já trouxe basicamente toda a lista de contatos dela. Pegamos o telefone dela e estava chamando amiga por amiga. Só que agora a gente resolveu chegar no topo da lista e chamamos a dona do celular. Então estamos aqui com a dona Yolanda Formoso, que já participou do Farol de Pouso. Para você que ouve todos os episódios, você já vai ter, essa voz é familiar para você já ouviu ela aqui. Procure no episódio de Larissa Bernardo. Segunda participação de Larissa Bernardo aqui, esta mulher invadiu o nosso episódio, então nós trouxemos ela para abrir o Outubro Rosa 2023 com vocês aqui no Farol de Pouso. Eu amei essa abertura. Eu adorei que agora a dona do celular chegou, entendeu? Eu fiz o grupinho do WhatsApp, eu sou administradora e agora eu vim para falar. Bom, bem-vinda, Yolanda Conrado aqui falando. Estamos aqui eu, o Henrique e o Félix esperando o Gui ver se vai entrar ou não vai. Então, bem-vindos a todos ao nosso episódio de abertura do Outubro Rosa. Lembrando que o Farol de Pouso, ele engajado no Outubro Rosa, muito mais, a gente estava falando aqui com a Yolanda, né? É muito mais no sentido de trazer mulheres com histórias inspiradoras, assim, aproveitando o Outubro Rosa, do que, obviamente, a gente não vai aqui falar sobre câncer de mama, e não é essa a ideia, né? A ideia é aproveitar mesmo o assunto e trazer histórias inspiradoras de mulheres inspiradoras e mulheres que vem fazendo ao longo dos anos aqui dentro do Farol de Pouso história mesmo, porque cada uma que a gente traz é melhor que a outra. E a dona do celular, né, a dona do grupinho, tá aí, chegou, Yolanda. Yolanda, brigadão por aceitar o nosso convite. Da outra vez você entrou como uma parte, né, no outro episódio. Agora você é a rainha do nosso podcast hoje. E a gente queria que você falasse para o nosso público que não te conhece, quem é você, quem é a dona Yolanda e de onde você vem e qual é a tua história com a aviação. Eu amei o convite, obrigada. Amei o dona Yolanda. O Yolanda é um nome de vó, né? Já viu um bebê chamado Yolanda? Não existe, eu acho que eu já nasci com 80 anos. Tipo, que o pessoal não tá vendo na câmera. Eu acho que você é mais nova que eu, então... É tipo o curioso caso de Benjamin Button, né? Eu nasci velha e tô rejuvenescendo. Nem sei se existe essa palavra, enfim. É muito legal estar aqui, porque como vocês já falaram, a gente estava brincando antes da gente começar a gravação. Minhas melhores amigas estiveram. Eu escuto podcast, eu sou fã de podcasts em geral, obviamente de vocês não estaria de fora. Faço tudo na vida com podcast, estou limpando a casa com podcast, dirigindo podcast. Eu sou fãzona mesmo. Adoro aprender com a história dos outros, eu acho isso muito enriquecedor. E a gente sempre tira uma lição, né? Seja daquilo que a gente olhou e falou, opa, aqui acho que esse caminho não é legal. Ou de uma coisa que a gente gostaria também de fazer. Então, é legal estar aqui dividindo a minha história. E espero
que a parte inspiradora, não a parte que as pessoas olham e falam, meu Deus, o que essa menina fez, Jesus? Vamos lá, sobre mim, a gente estava conversando antes que eu sou nascida e criada em São Paulo. Até brinquei, né, que eu sou tão paulistana que eu podia ser chamada Juliana. Eu acho que o sotaque não nega, não sei, eu ainda tenho sotaque, acho que a gente não perde, né? Um pouco, mas já perdeu aquele paulistano não tem sotaque, cara. É verdade. Tem que ter sotaque, tá tranquilo, Yolanda. Aqui em Santa Catarina a gente não tem muito também. Mas né? Eu amava ir para Floripa e eu gosto de frutos do mar. Então, alguém um dia me falou, olha só, a gente já aprendendo desde cedo na aviação. Uma vez eu fui com o comissário da Varig e ele me falou que era muito comum antes que toda a tripulação se reunisse e fosse para Ribeirão da Ilha para comer ostra. E aí ele me falou que eles tinham, na verdade, uma criação de ostras, né, que é um lugar que é conhecido por exportar ostras, inclusive, e você podia ver como que elas eram cultivadas e tudo mais, e aquilo me fascinou. E aí, meu próximo pernoite, eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, eu vou. Obviamente que, né, quis fazer o jeito clássico de economizar dinheiro e fui de ônibus. E aí, eu parei uma pessoa, e eu lembro que tinha que fazer uma conexão entre os terminais, e eu parei uma pessoa na rua, e aí eu falei, eu preciso ir nesse lugar aqui, eu dei o endereço do restaurante, né, aí essa pessoa falou de um jeito óbvio, muito assim, mas muito carregado, que eu não vou me arriscar a replicar o sotaque tão catarinense. Ela falou, tu tens que ir para Tavares, mas de uma forma muito, muito, muito catarinense. E ficou tudo uma coisa muito só, e eu falei, o que essa pessoa tá falando? Aí eu falei, desculpa, não entendi. E aí ela repetiu ainda mais rápido. Eu falei, tá, ok, obrigada, e esperei e chamei a próxima pessoa para entender o que essa pessoa tava falando. Sotaques, enfim. Voltando, sou de São Paulo, nascida e criada, não tenho ninguém na aviação da minha família basicamente relacionada com engenharia e profissões, digamos, mais tradicionais, né? E eu sempre soube, dizer que eu sempre soube que eu queria ser piloto não é muito verídico, mas eu sempre soube que eu não queria um trabalho que me deixasse presa na minha concepção de segunda a sexta e geograficamente presa, porque tem um bichinho, que eu não sei o nome dele ainda, mas ele existe, que eu acho que algumas pessoas têm, que é essa percepção de entender que existe muito mundo lá fora e que é quase que um desperdício de vida você ficar fisicamente no mesmo lugar sempre. É uma necessidade interna de você falar, tem tanta coisa lá para conhecer, como que eu vou ficar só aqui? Então eu sabia, essa era minha motivação inicial. Aí, quando meus pais se separaram, eu tinha 8 anos, alguma coisa assim, era bem nova. E meu pai foi a trabalho na Petrobras, na época, né, que ele trabalhava. Ele se mudou de São Paulo para Manaus. E aí, nas férias escolares, eu ia visitá-lo, normalmente sozinho. Então, eu era aquelas crianças que ia com o documentinho pendurado no pescoço, assim, sabe? Menores acompanhados. E, bom, a aviação era totalmente diferente naquela época, né? Então, a gente podia visitar a cabine, e aquilo me fascinou muito, assim, de uma maneira que eu não sei nem explicar. Então, quando as minhas férias chegavam, que meu pai me escute, ainda bem que ele não escuta podcast, porque eu ficava mais animada com o trajeto do avião em si do que de fato visitá-lo. Estar com meu pai, estar visitando ele era um detalhe. Para mim, o que importava era o trajeto em si do avião. E aquilo foi crescendo em mim, só que, como eu falei, por não ter nenhuma referência na família e as nossas aspirações, quando a gente era criança, sem internet, eram muito diferentes e muito distantes do que é hoje, né? Eu acho que hoje tudo é muito mais tangível, né? A gente vê, sei lá, no Instagram, uma coisa assim, essa pessoa fez tal coisa, como a gente está fazendo hoje, né? Dividindo o meu caminho. Mas naquela época era, eu conheço um vizinho que tem uma prima que é comissária. Era uma coisa mais ou menos assim, né? E
mais ou menos nesse caminho, eu conheço um fulano, que o ciclano, eu tive a ideia de fazer o curso de comissária para conseguir pagar minhas horas. Porque eu estava no mesmo caminho e no mesmo problema que eu acho que 90% dos pilotos iniciais, especialmente no Brasil, não tinha dinheiro. E aí foi o que eu fiz. Então eu fiz o curso de comissária já bem nova. Contei com a parte do idioma, por já falar na época 2 idiomas, me destacou muito rapidamente. Então eu acredito que isso teve uma vantagem a meu favor, bem expressiva, para que a coisa acontecesse rápido. Então eu fiz o curso, na sequência eu já entrei na Gol e voei quase 4 anos lá de comissária. E por saber que esse era só um step para mim desde o começo, assim que eu entrei, eu já comecei a fazer meus cursos de piloto. Então, aquele clássico, né? Voava com os voos da escala. Na folga, eu ia para o Aeroclube de Jundiaí, porque eu entendi que a hora seria mais produtiva no interior do que na capital, né? Porque o espaço aéreo paulista ser muito congestionado. E também porque era bem mais barato. O Campo de Marte era mais carinho e o Aeroclube era mais acessível. E fui fazendo faculdade ao mesmo tempo, voando. Eu, sinceramente, quando olho para trás, eu não sei nem como sobrevivi. Acho que era um zumbi. E foi dando certo, assim, no sentido da progressão. Fui progredindo na faculdade, nas horas no curso. Claro que perdia muita aula teórica, principalmente, né? E aí cheguei naquele ponto clássico que todo piloto também já passou, que estou muito longe de terminar, mas estou muito longe, mas já cheguei muito longe para desistir. Que você fala, e agora? Eu não tenho mais R$1, mas ainda falta muita coisa, mas eu também não posso pegar tudo que eu fiz até agora e simplesmente jogar no lixo, né? E com isso, na época, a Gol, eu tava, digamos assim, faltavam umas 5 horas para eu terminar minhas horas de IFR, mono, e aí eu teria que tirar o multi, que é o pesado, porque são horas caras, num intervalo curtíssimo de tempo, né? E as coisas que as linhas aéreas estavam começando a pedir, então jet training, tirar a prova do ICAO, enfim, essas coisas que também vai somando, tudo vai somando na sua poupancinha, né? E aí a Gol abriu um processo de demissão voluntária. E se você se candidatasse para ser demitido, eles pagariam todas as verbas rescisórias, eu acho que dariam algum dinheiro em cima, enfim. E aí eu pensei, isso seria uma ideia excelente, porque daí eu pegaria todo esse dinheiro e pagaria tudo, né? E eu falei, essa história é bem engraçada, eu falei, eu vou ligar para a pessoa mais com um pensamento mais, entre aspas, quadrado em relação a fazer esses movimentos malucos de vida que eu conheço, que é meu pai, que é, como eu falei, uma cabeça de engenharia, né, bem... Aí eu falei, eu vou ligar para ele, eu vou perguntar o que ele acha dessa minha ideia. Pensando, ele vai falar, você bateu com a cabeça, né, como você vai deixar um emprego instável, com uma empresa que você já está na linha aérea para pedir demissão, e aí você vai fazer o quê? E aí eu falei, beleza, eu liguei pra ele, falei, pai, tô pensando em fazer isso e tal. Aí ele falou, é isso aí, faz, é a hora. Aí eu falei, opa, então agora eu vou. Aí fui. Ô, Yolanda, cara, a narrativa tá sensacional, mas assim, eu queria só puxar uma coisa que você falou lá atrás, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho. Você falou assim que hoje os tempos são diferentes, que hoje você tem, até pelo TikTok você vê profissões diferentes, você, sei lá, mídias sociais em geral, né? A gente é bombardeado com um monte de inputs, assim, informações. Mas você sabe de uma coisa? Eu tive pensando recentemente sobre isso, né? Até pela idade dos meus filhos e tal. E eu acho que o que você passou, o que a gente passou, né? Aqui, de não ter essa exposição tão grande de opções, ajudou muito a focar naquilo que a gente tinha, que a gente viu, que a gente gostava. Porque assim, como você falou, a profissão, quando você é pequeno e não tem ninguém na aviação, e hoje
pode ter gente, e com certeza tem gente escutando a gente, que não tem o pai, a mãe, tio, a avó, tem a Yolanda, que é a Yolanda, né? Tem o Conrado, o Félix, tudo que são virtualmente, vamos dizer, próximos, mas não deixam de ser só virtualmente, né? E essa pessoa fala assim, putz, cara, é muito difícil. Porque parece, quando a gente pensa, cara, não importa a idade, a gente fala, cara, o caminho que a gente tem que trilhar, ele é, assim, inatingível, né? Então, se a gente tem outras opções mais fáceis, a gente sendo bombardeado com outras coisas e tudo, eu acho que a gente perde um pouco o foco. Eu acho que o fato de você não ter tido muito essa influência, a gente, né, não ter tido influência, assim, eu acho que ajudou muito no nosso foco, sabe? E agora você falando do seu pai, sendo engenheiro, pô, a sua história tá muito parecida com a minha, meu pai também é engenheiro, né? E talvez o fato dele ter, por ser engenheiro e por ele ter visto o quanto você focou, o quanto você se dedicou, o quanto você estava batalhando pelo teu sonho, né? Ele não, sabe, talvez ele não tenha, a gente podia trazer ele aqui para saber dele, né? Mas talvez ele não tenha pensado nele, com a cabeça dele, mas talvez ele tenha pensado, cara, essa menina tá batalhando pelo sonho dela desde sempre, tá correndo atrás, entendeu? E exatamente por isso ele te apoiou numa coisa que na tua cabeça, né, seria uma coisa maluca, né, dentro da visão dele, né? E eu acho que é muito legal a gente lembrar disso aí para o pessoal que, cara, foco é tudo, né? Quando a gente quer uma coisa, cara, foco e disciplina. E a gente tem tanta distração e a gente tem tanta coisa. E hoje eu acho que muita gente é levada para outros caminhos exatamente por essas distrações, exatamente pelo medo de saber. O Henrique pode até falar melhor sobre isso. Exatamente, esse é o momento da tua vida e tudo. E acho que vale a gente abrir os parênteses aqui para dar para quem está nesse momento e está meio nesse. Cara, tá meio nessa história. Putz, é muito difícil, acho que eu não vou, acho que eu vou fazer outra coisa. Inclusive, nisso, na própria mentoria, quando eu participo com alguns alunos, eu mesmo falo, cara, pra mim, Henrique, eu demorei do zero a estar só com a carteira de piloto comercial, não é nem ganhar o meu primeiro real voando. Só pra estar com a carteira de piloto comercial, eu demorei 5 anos. E isso era um negócio que eu queria perguntar pra você, Yolanda, tipo assim, você entrou na Gol, começou a voar como comissária. Não estou diminuindo a profissão, mas a gente sabe que hoje é uma das formas mais rápidas, né? Sempre foi, é uma das formas mais rápidas para você estar trabalhando dentro de uma aeronave. E, de novo, não estou diminuindo o cargo, são funções diferentes. Quando você começou o seu treinamento, foi um negócio que a gente conversou com a Larissa na última participação dela, nessa questão da ansiedade. Como que você lidou, você lidou com essa ansiedade na época e quanto tempo que você demorou para você estar apta, pronto? Ó, Yolanda agora está apta a ganhar o primeiro real dela voando. Então vamos fazer aqui uma timeline. Eu entrei na Gol em meio de 2007, então com treinamento e tudo, vamos dizer que eu tinha começado a voar mesmo, ter um salário de fato produtivo lá para setembro, outubro, eu diria. Então, vamos começar que eu me lembro que eu comecei o meu piloto privado na turma, porque essa era uma outra coisa também, né? A gente tinha que esperar a banca Meu Deus, eu tô me sentindo bem velha agora. A gente tinha que esperar a banca da ANAC, né? Não era assim, eu tenho disponibilidade amanhã, eu vou marcar, faço para online, né? Então, eu lembro que a minha turma de PP começou em janeiro de 2008, então vamos colocar janeiro de 2008 até eu me formei em maio terminei tudo, meu PC multi-FR em maio de 2012. Então, eu vou puxar um adendo disso, que quando as pessoas me perguntam sobre dicas, eu posso dizer isso por ter vivido essa questão. Não se compare, né? Porque a comparação, ela é cruel com você. Existem inúmeros caminhos, inúmeras maneiras de chegar até um objetivo e cada um vai ter os seus desafios pessoais. Então o meu era, sem dúvida, o financeiro, passou a ser, quando eu estava na Gol também, a falta de tempo. Eu lembro que quando eu estava para Solar, foi um mês horrível, que assim, toda vez que eu ia para o aeroclube chovia, e aí eu via meus amigos que quando eu estava voando, estavam no aeroclube e conseguiam Solar. E aí no dia que eu tinha folga, eu ia para o aeroclube e chovia. Então, o fator de comparação só minimizava
realmente não me ajudavam em absolutamente nada e não ajuda ninguém. Isso por quê? Porque hoje, quando eu olho para minha turma do PC, e também por N outros motivos de vida diversos, mas eu acho que tá na linha ou tá voando como piloto, independente de estar na linha ou não, talvez, sei lá, umas 4 pessoas. E na época eu achava que eu estava muito atrás. Então a vida a gente vai, de alguma maneira, não sei, cada um tem sua crença, seja religiosa, seja um pouco mais em relação ao destino, ou que a gente tem caminhos traçados, mas de alguma maneira parece que a vida vai abrindo os caminhos e a gente vai achando maneiras de conseguir chegar onde a gente quer chegar. Mas como o Conrado falou, né, para isso você tem que lembrar daquela frase da Alice no País das Maravilhas, né, que a Alice pergunta para qual caminho eu pego, e aí eu acho que é o Coelho, não lembro qual é o personagem que fala, mas para onde você quer ir? Ela fala, eu não sei. Ele fala, então qualquer caminho serve. Então você precisa estar certo do que você quer. Isso não significa também que você precisa ter essa resposta no sentido de quero entrar na Gol, voar Boeing e sair comandando. Não é isso. Certo do que a gente quer é um resultado final, mas um pouco mais amplo. E aí a gente vai vendo onde a gente vai se encaixando, né? Nesse meio da conversa. E o que você também falou, Conrado, eu até anotei aqui, né? Eu vou fazer umas referências, umas coisas muito peculiares que são minhas, mas eu explico. Eu tenho a teoria do cardápio do Cheesecake Factory. Cheesecake Factory é um restaurante que todo mundo conhece por causa do cheesecake. São umas porções imensas de cheesecake e tal. Mas eles também servem comida. E o cardápio deles, sem brincadeira, eu acho que é o maior cardápio que eu já vi de todos os restaurantes que eu já fui na minha vida. Assim. São páginas e páginas e páginas. E aí, toda vez que eu vou lá, normalmente eu sou muito assertiva no meu pedido, mas toda vez que, por algum motivo, eu vou comer nesse restaurante, eu levo o dobro do tempo para pensar no que eu quero. Por quê? Porque as opções são tantas e as distrações são tantas que você acaba falando, nossa, mas eu cheguei aqui com vontade de comer frango, mas já tô pensando na salada? Como assim, né? Mas é isso aí, né? É identificar, focar e seguir. Bom, falando em foco, né? Voltando para nossa timeline, né? Óbvio que, como você disse, assim, pode ser que as pessoas ouçam e falem, tá, beleza, então foi lá fazer. Não, peraí. Você estava lá falando que você entrou num plano de demissão voluntária, você foi pedir demissão do teu emprego, que te dava uma certa estabilidade, que não era o teu emprego dos sonhos, mas é um emprego muito bom, que dá uma vida legal, né? E você foi lá pedir demissão porque você tinha um foco. Cara, olha isso, entendeu? Eu quero voltar para lá e quero saber o que aconteceu nesse daí, do ponto que você foi lá. Não, eu vou pedir demissão porque o meu objetivo é pegar o dinheiro, investir nas minhas horas e dali para frente... Aí foi isso, né? Depois da ligação do meu pai, aí eu me enchi de coragem, minha mãe já tinha me dado muita força. Fui lá e pedi demissão. Antes disso, teve como eu falei, que os caminhos vão se abrindo, a gente nem vai entendendo porque, seja lá qual é o motivador ou o fator que esteja por trás disso. Teve um voo, talvez um mês antes, eu diria, desse fato de eu pedir demissão da Gol, que a gente foi para Aruba como comissária, né? E eu sou muito discreta, assim, nos meus planos, nas minhas inspirações. Se a gente bater um papo, eu vou conversar sobre o que eu gostaria e tal, mas eu não sou uma pessoa que, de cara, vai revelando esse tipo de coisa. E aí eu tava voando como comissária, e aí eu lembro que em algum momento o pessoal falou, a gente vai, sei lá, se arrumar pra jantar, a gente se encontra daqui X horas. E aí eu peguei meu livrinho, que quem tá nessa parte vai saber, o livro de motores, por exemplo, do curso de tanto de piloto privado quanto de comercial, ele tem a mesma capa desde o Santos Dumont, né? Que é aquele livrinho verde. Então, os livros que a gente usa, talvez hoje eu não sei como tenha mudado, mas os livros que continua a mesma capinha verde e agora no piloto comercial tem o de introdução à reação, mas continua a mesma capinha verde. Não é isso? Ou seja,
todo mundo que está na aviação consegue identificar os livros assim, de longe. E aí eu acho que eu estava com um desses na piscina. E o copiloto do voo me viu de longe e viu eu estudando aquilo, né? E em algum momento veio para conversar comigo e falou: mas e aí, você está fazendo o curso? Aí a gente bateu um papo rápido sobre isso. Corta para o fato de que ele estava saindo da Gol, entrando na Azul e falou: olha, pega meu e-mail, porque em breve eu não vou ter mais o e-mail corporativo. Pega o meu e-mail pessoal. Quando você estiver com tudo pronto, você me dá um toque. A gente ouve isso. Quantas vezes você já ouviu isso, Henrique? Desde 2017 eu ouço isso. A gente ouve demais, né? O Félix já deve ter ouvido, o Conrado, todo mundo, as pessoas que estão ouvindo também aqui. Mas, ofereceu, né? E aí, ok. Guardei lá o e-mail dele, certinho. Pedi demissão. Aí dei um gás, assim. Tudo que tava atrasado, porque daí eu tinha o dinheiro, que era o ponto desafiador número 1, e o tempo, porque eu não estava trabalhando. E aí terminei, fiz meu multi, marquei a prova do CAL, tive tempo para agendar a próxima turma do JET, assim, tudo aconteceu muito rápido. Terminei a faculdade, peguei todos os meus boletinhos, fui lá no banco e paguei, falei: é só esse dinheiro, depois não vai ter mais. E aí fiquei, teoricamente, o que a gente chama de pronto para, né, elegível a fazer uma seleção. Mandei um e-mail para ele, falou: fiz uma loucura, saí da Gol, paguei tudo, tô pronta. Ele, muito generosamente, por estar bem no começo ainda do processo da Azul, e eu acredito conhecer pessoas na época, né, por ter feito parte do processo recentemente, encaminhou meu currículo e eu fui chamada, em uma semana. Essa é quando a sorte entra, né? Porque eu sei que tem coisas que são relacionadas à competência, a esforço, a foco, e muitas vezes são sorte também, né? A hora certa, no momento certo, na piscina certa de Aruba. E aí foi isso, fui chamada, fiz seleção, numa timeline, isso foi em agosto de 2012. E aí a Azul estava comprando a Trip e eles finalizaram a compra. Então eles ainda estavam contabilizando quantos pilotos eles iam precisar nessa junção. E aí eles falaram: olha, você passou. É aquela coisa, né? Tem uma notícia boa e uma notícia ruim. Qual que você quer primeiro? E aí veio a notícia boa. Eu tinha passado tudo da seleção. A notícia ruim é que eu ia ter que ficar esperando para eles definirem o que ia ser, se ia ser, quando ia ser. Então, eu brinco que a outra analogia daquelas que eu falei que eu faço, que são muito minhas, né? Eu me sentia, assim, um presidiário escrevendo os dias, assim, na parede, sabe? Cada dia que eu acordava, eu fazia um risquinho. Porque além de ser certo e não saber quando eu ia ser chamada, ela falou: só que tem um porém. O nosso processo, ele caduca em 1 ano. Então, se 1 ano não acontecer, você meio que volta pro fim da fila. Você tem que esperar ser chamada de novo. E todo mundo sabe quanto é difícil a gente só conseguir uma chancezinha, né? Eu acho que a gente coloca mais empenho, de repente, conseguir uma chance de ser chamado, porque o resto a gente sabe que a gente consegue se dedicar e tem competência para aquilo, né? Para fazer acontecer. E aí foi um ano torturoso. E eu sem emprego, né? Então eu voltei a dar aula de inglês, porque meu primeiro emprego na vida tinha sido professora de inglês. Aí eu voltei a dar aula de inglês. Eu comecei a trabalhar bem nova, eu comecei a trabalhar com 14 anos. E voltei a dar aula para pagar meus boletinhos de novo, né? Para poder comprar minhas blusinhas. E aí, esperando, porque aí o que aconteceu? Eu entrei novamente naquele beco sem saída, porque eu já não fazia mais parte da Gol, então não podia tentar um processo seletivo interno. Eu não tinha horas suficientes para aplicar para as outras empresas no Brasil e já não tinha mais dinheiro para fazer o INFA, porque eu peguei tudo para conseguir dar esse gasto final. Então eu dependia basicamente que a Azul de fato me chamasse, que era a única empresa na época que contratava pessoas que não tinham experiência. Eu tinha 167 horas
É só o que eu tinha. E um sonho. E boletos. E isso foi, como eu estava falando para vocês, eu devo ter recebido esse e-mail final lá para setembro de 2012. Aí, em abril de 2013, um dia meu celular tocou e era... E aí, assim, nossa, gente, a alegria é indescritível. Eu já entrei em outras empresas, fui muito feliz com os fins que eu recebi, mas eu acho que esse até hoje tem uma memória especial, assim, porque ele vem com a primeira linha aérea, ele vem com um alívio do tipo, caramba, eles lembraram de mim. É uma oportunidade para uma pessoa tão inexperiente, então foi assim, tenho guardado com carinho. Cara, Yolanda, eu tô amando esse papo. Eu tô achando, assim, a dona do grupinho é realmente a dona do grupinho. E isso me fez lembrar, caiu meu celular aqui, até meu celular se emocionou. Isso me estava contando a tua história, você falou de sonho. Me lembrou uma frase que eu li esses dias num livro, e eu não lembro de quem é uma citação falando que sonho sem atitude é delírio. Né? Então, tudo que você descreveu até agora é atitude, é foco e atitude, determinação e tudo que você fez para chegar até ali e receber essa ligação, né? Serve de exemplo para tudo na vida, não é para quem quer ser piloto, é para quem tem qualquer objetivo. Né? Quem tem objetivo, cara, vai passar por dificuldade, vai passar por dúvidas, medos e tudo. Vai ter os boletos estão sempre ali, né? Sempre. Exatamente. Tem duas coisas certas na vida, né? A morte e os boletos. Boletos. Cara, não existe mais nada assim. É mais certo do que se o sol nasce amanhã. O sol nasce amanhã, a gente assume que vai nascer amanhã, uma crença e tudo, mas os boletos e a morte, cara, isso aí, olha, acompanham a gente. Então, a gente tem que levar eles até né, junto com a gente em tudo que a gente faz e não tem jeito, e dá um jeito de se livrar deles, né? Bom, na morte a gente não... E é engraçado... Mas como diz um outro filósofo, um pensador, fala assim que a morte é a única coisa certa, eu incluo os boletos, né? A única coisa certa na vida, né? Que a gente tenha certeza que a gente morra só uma vez, né? Então... Exatamente, já é suficiente, né? Morre só uma vez, a gente tem que viver a vida vivida. E aí é engraçado quando... E seguir, tocar. Mas e aí, essa ligação, e aí você foi chamado para trabalhar finalmente como piloto de avião. Ou piloto de avião. Engraçado, essas memórias vêm quando a gente vai verbalizando, e aí a gente vai lembrando dos detalhes, né? Porque quando eu fiz a seleção azul, eles tinham falado, né? A seleção, eles dividiam assim, a seleção do Embraer, seleção da Terra e tal. E aí, sei lá, porque cargas d'água, eu fui parar na seleção do Embraer. E quando ela me ligou para oferecer a vaga, ela falou, isso aqui tem um porém, essa turma que a gente está abrindo agora é de ATR. Eu falei, obviamente que eu não ia ser antiprofissional de dizer uma coisa dessa, mas eu pensei, se você me oferecer vassoura e eu poder acionar e ela sair voando e eu poder registrar ela nas minhas horas, eu vou colocar a vassoura na minha carteira, assim, tá tranquilo pra mim. E aí eu falei, claro, imagina, eu aceito com muita alegria no coração, muita gratidão. Fui parar no ATRzinho, meu xodózinho, meu primeiro avião de linha aérea. Aí vocês imaginam, né? Eu tava a esse ponto, praticamente um ano sem voar, ou sem ter controle. Eu mexia um pouquinho, assim, no flight simulator e tentava de vez ou outra fazer umas horinhas no simulador das escolas que tinham disponíveis para treinar o IFR, mas isso era infinitamente aquém do que era esperado para uma pessoa que estava para entrar numa linha aérea no ATR, que é um avião de handling bastante peculiar. Então foi muito desafiador para mim quando eu comecei. Eu acho que foi de longe, assim, o meu treinamento mais desafiador. O avião a gente estava no simulador, o avião já tinha fogo no motor, eu não sabia que tinha decolado, sabe? Assim, eu tava muito, a gente brinca que a gente tem que voar à frente do avião. Eu não tava nem à frente
da van que estava me levando para o avião, sabe? Em geral do avião em si. Mas, de novo, né, entender, isso é muito... Eu acho que tem uma coisa que eu levo muito para mim, um pouco de pragmatismo, um pouco de choque de realidade. Eu não gosto de estar distinta e separada daquilo que está acontecendo. Então, se você não está indo legal, você não está indo legal. Vamos encarar aquilo com toda a propriedade e a realidade que o momento pede. Se você está indo bem, ótimo, que legal, mantenha o trabalho, mas se a coisa pede que você olhe para si mesmo e fala, eu estou deixando a bola cair. O que eu preciso fazer? Tem algo que eu preciso fazer, primeira coisa. E o que eu preciso fazer? Então, em inglês tem esse termo, né, que chama... Accountability. Você não faz o sugarcoating, mas você faz o accountability do que você se torna o dono do processo e o único responsável por aquilo, né? 100%. Então, você tem que ser accountable por o seu fracasso, para o seu sucesso, para a sua falha, para o seu desafio, né? Eu fui aqui e mandei o meu currículo para a Azul. Eu falei, eu quero estar aí e fazer parte. Então, esse desafio é meu e cabe a mim entender. Mas eu queria falar era de sugarcoating, né? Que às vezes a gente está, principalmente agora, assim, numa fase em que a gente está mudando um pouco o direcionamento de pensar, de que a gente tende a ter um pouco mais essa suavizando, assim, não é tão assim. Não, nesse caso era 100% assim. tava ruim. Mas eu olhei e falei, o que eu posso aqui fazer para melhorar essa situação? Eu fui lá e fiz, né? E estudei mais, me dediquei mais. Nas minhas folgas do simulador mesmo da Azul, eu voltei para o Aeroclube para ficar mais firme no IFR, para ter mais segurança no procedimento em si, que era a parte que eu podia treinar, que cabia a mim, né? E deu certo. Fui chequei o simulador, chequei na rota, comecei a voar ATR, felizona. Fiquei mais ou menos 4 anos no ATR. Quase na minha parte final, assim, do ATR, eu diria no último ano, eu fui convidada para fazer parte do Departamento de Segurança Operacional da Azul. Trabalhar na época, meu chefe depois virou um amigo, com o Caio, que era o chefe da parte de fatores humanos, e eu entrei no subsegmento da fadiga, né, que era uma coisa bem no começo. Ainda estava começando a se falar de FRMS, que é Fatigue Risk Management System, e foi muito engrandecedor, infinitamente. E aí eu levava as duas coisas em paralelo. Então eu era copiloto da ATR, fazia uma chave de voo, aí voltava, tinha, enfim, as folgas, e aí depois ia pro escritório, né, para fazer parte do safety. E no começo a gente implementou, então desenvolveu o processo, fez tratativa de reportes, entendeu, coletou dados, entendeu como que isso ia se desenvolver e o que precisava, as ferramentas que a gente usar. Foi muito, muito legal. Muita saudade dessa época. E aí fui transferida para o Embraer, meu primeiro jato. Uma gracinha de avião. Fiz umas horinhas no Embraer, e aí aquele bichinho que a gente falou lá no comecinho, né, sobre estar sempre no mesmo lugar, principalmente geograficamente falando, começou a apitar em mim mais, paralelamente. Algumas coisas da minha vida pessoal em 2018 não faziam muito mais sentido de continuar no Brasil. E aí eu falei, bom, eu acho que está na hora de eu reativar o bichinho e procurar maneiras de mudar, ir para o próximo passo. E isso foi olhando para as empresas de fora e vendo qual me encaixaria no meu perfil e nos mínimos que eu tinha na época, né? E aí eu lembro que eu tive umas férias não planejadas na Azul, e eu fui para Hong Kong para visitar uns amigos que na época moravam lá, a Aline, que já participou do podcast, alguns colegas que estão voando hoje em Dubai e tudo mais. E fui para Macau, também tinha amigos em Macau, fui para Macau e para Dubai, para ver se encaixaria na minha vida, se eu gostaria, né? Isso é uma dica também que eu dou para as pessoas, a gente já pode ir coletando algumas dicas, né? Se você pensa em expatriar, se você puder, visite o local que você vai antes até mesmo de aplicar, porque ver se isso vale para você, principalmente se você tem família. O Daniel, meu
hoje marido, né? Ele fala assim, a pessoa, se você tem família, a pessoa que tem que gostar do lugar que você vai se mudar é a pessoa que fica, não você, porque você vai e a pessoa fica. Mas isso vale também para o piloto, né? Poxa, às vezes, sei lá, eu tenho uma prática religiosa que faz muito sentido para mim, e eu tô indo para esse lugar que adota uma outra religião, ou então, não sei, eu sou louca por esportes com natureza, outdoor. Será que vai fazer sentido eu mudar para um lugar que parte do ano eu mal consigo estar na rua? Ou então, aqui mesmo a vida no Canadá, né, no Porto Frio, bom, daqui a pouco tudo que eu vou ver fora no meu jardim ali é neve, né, então tudo isso faz parte desse processo decisório, e eu acho que foi muito importante para mim ter ido para Hong Kong para justamente colocar todas essas peças juntas. E chegou em Hong Kong e eu amei Hong Kong, eu amei, assim, eu fiquei completamente fissurada pela cidade. Eu acho que tem muito de São Paulo, né, tem muito dessa vibração cosmopolita, e eu falei, eu me vi morando aqui. Tem tudo que eu gosto, tem contato com a natureza, eu podia fazer muita trilha, esportes ao ar livre, restaurantes incríveis, bar, vida, pessoas de todo mundo. O meu engrandecimento cultural vai ser muito grande, muito além da aviação. Eu falei, é pra lá que eu vou. E aí eu apliquei e fui. Simples assim, né? Tipo, Simples assim. apliquei e fui, né? Engraçado como o universo conspira para aqueles que trabalham e atrás dos seus sonhos, né? Impressionante, né? Eu acredito. Só uma coisa, eu acredito muito que no ditado de você planta, você colhe. E o que a gente ouviu até agora, e ainda tem muita coisa para ouvir, vê que você é uma pessoa que planta muito. E a gente vê os frutos, né, que você colhe. Foi muito, eu acho que tem um amigo meu da Azul, que talvez vocês conheçam, que a gente teve a oportunidade de trabalhar um pouquinho junto no SAFE. Ele era do CRM, o Guga, que ele me falou uma coisa quando eu estava dividindo essa ideia até então bastante maluca, né, uma pessoa sozinha sair do Brasil e ir para Hong Kong sem família, sem nada, né? Ele falou, Yolanda, a coragem não é a ausência do medo. A coragem é você ter medo e fazer mesmo assim. Acho que o que vira em consequência é quando você não avalia os riscos daquilo, né? Aquilo que de repente que parecia bom era ruim, mas não tinha nada de ruim, né? E outra coisa, eu acho que obviamente, né, o nosso emprego ele faz parte da nossa vida, ele tem que ser muito valorizado, mas ele também é só um emprego. Se de repente eu fosse lá e não gostasse, a minha família, minha base sempre esteve no Brasil, eu aplicaria para alguma outra empresa se a Azul não me aceitasse, ou então eu tentaria voltar para a Azul, então eu iria para uma outra empresa em algum outro país, né? As coisas, elas não têm esse caráter, elas não podem ter esse caráter de permanência tão grande. Olha, até agora que eu ainda não terminei a minha trajetória, olha quanta coisa já mudou, né? E podia mudar, então eu sempre tive essa cabeça aberta, né? Claro que minha carreira importa muito, mas a minha vida e a minha satisfação também importam. E eu, como pessoa, a Yolanda CPF, estava muito feliz com essa ideia de ir para Hong Kong. E foi quando, de fato, minha vida mudou, assim, de uma forma que eu nunca ia imaginar. Olha o Conrado falando no microfone mutado. Não, eu cliquei. Peraí, eu Todo mundo cliquei, tem uma mas dessa. não abriu. Agora eu quero ouvir em que sentido. Quero ouvir todos os sentidos em que sua vida... Primeiro eu quero saber, assim, qual avião você vai voar e compartilha com a gente em quais aspectos, assim, tua vida mudou. Todos, nossa, todos. Eu sou muito sortuda, ou também, é claro, né, como a gente falou, um choque de realidade pro bem e pro mal, e também com bastante esforço, mas todas as empresas que eu apliquei, enfim, seleção eu passei. Então eu apliquei para Hong Kong Express, fiz seleção com eles, fui até Hong Kong fazer seleção, passei, e aí decidi de fato ir. Fui voar o Airbus 320, 321. A maior parte na época, antes do Covid, a gente voava muito o 321, porque por disponibilidade de assentos, né? A Ásia, qualquer voo que você coloque, ele vai lotar sempre, né? Uma coisa impressionante.
Então, a gente voava muito 21 na época. Isso foi, então, colocando de novo uma timeline, quando eu de fato me mudei foi em maio de 2019. Entrei, fiz o treinamento, converti a carteira, então a gente já está então, nesse momento no 3º avião voado e na segunda licença, né, agora de Hong Kong. Quando eu terminei tudo, instrução, tudo, check-in, rota, agora a vida começa, né? Porque a gente sabe também que quando a gente está em instrução numa linha aérea ou que seja no inicial da vida, a vida parece que entra numa grande pausa, assim, né? Nada acontece num tempo que acontece, então você não se exercita na frequência que você costuma, você não se alimenta da maneira que você costuma, as suas horas de sono mudam, é quase que você se teletransportasse para essa figura 100% piloto e esquecesse quase de tudo que está ao redor. O Félix e o Conrado devem saber bem disso. É uma realidade paralela, é o metaverso da instrução. Totalmente, né? Totalmente. Você vê que a sua narrativa tá tão maravilhosa que a gente fica até sem palavra para fazer um comentário, você jogar a bola pra gente. Mas você tem toda a razão, eu acho que as histórias de quem expatria, elas são muito semelhantes, né? Independente para onde você vai, eu acho que as histórias no sentido das dificuldades, né? As dificuldades e as descobertas, elas são muito semelhantes, né? E o processo de crescimento que a gente passa, interno, assim, pessoal, não estou falando profissional também, de alguma forma, obviamente, você vai evoluir como profissional. Qualquer empresa nova que você vai evoluir como profissional e tal, você sempre vai aprender, mas a parte pessoal, assim, que você você aprende o que você ganha na vida, expatriando, e na nossa profissão é uma oportunidade, eu considero uma oportunidade única. São poucas profissões que você tem essa oportunidade de poder sair do Brasil, né, e fazendo o que você faz, ganhando bem, né, Sim. E passando experiências incríveis. Por outro lado, né, tem o lado negativo, vamos dizer, dessa parte, diferente de outras profissões, né, eu conheço um amigo meu que é dentista, ele saiu do Brasil para morar nos Estados Unidos, super bem sucedido, ele está sempre no Brasil lá, dentistando, né, vamos dizer assim, ele está fazendo lá o trabalho dele e tal, não sei o quê. E esse é o downsize da nossa profissão, que não é tão fácil assim a gente voltar, né? A gente repatriar não é uma coisa fácil, então a gente tem que ter muito isso em mente, né? Se falar de expatriar, você fala assim, olha, pode ser que seja uma coisa, eu não digo para a vida toda, mas seja uma coisa de longo prazo, né? Sim. Não porque você quer, mas por falta de oportunidades, né, dentro do nosso país. Então, tem esse lado também. Mas vamos lá, vamos... E porque o investimento pessoal é muito alto também, né? Eu brinco que quando você expatria, na Azul, por exemplo, voando na Azul, né, o meu exemplo, você vivendo no Brasil e voando na Azul, quando eu saía da Azul, eu voltava a ser 100% aquela pessoa que não necessariamente tinha relação com a Azul. Quando você expatria, imagina assim, então, se eu estou em Hong Kong, eu estou com visto de trabalho, né? E se qualquer coisa que aconteça com o meu trabalho, eu não tenho necessariamente a opção de continuar em Hong Kong, porque meu visto de trabalho vai estar atrelado àquela empresa. Então, eu não vou voltar para casa e continuar minha vida como ela sempre foi, né? Então, as coisas estão muito intimamente ligadas, né? Isso precisa ser também levado em consideração. E aí, você me perguntou, né, o que mudou na minha vida? Mudou tudo, porque, bom, como eu estava dizendo, voltando, quando eu finalmente saí do metaverso da instrução, o Zuckerberg me liberou, e aí eu comecei a viver, né? Então, cuidei do meu apartamento, decorei da maneira que eu gostava, comecei a pensar nas viagens que eu queria fazer. Eu tinha objetivos muito claros de morar na Ásia, né? Eu queria melhorar o meu salário, como a gente falou, né? Sobre a questão salarial. Eu queria fazer hora no Airbus para ter uma experiência e para ter essa carteira forte que a gente brinca, né? E eu queria explorar o máximo que eu conseguisse, dado a posição geográfica tão privilegiada de Hong Kong, que te leva a muitos lugares ali com um voo relativamente curto. E aí que nos próximos meses nada disso aconteceu, né? Porque a minha mãe foi em dezembro para me visitar e logo depois que ela voltou em janeiro, Covid chegou.
E quando o Covid chegou na Ásia, ele chegou real, assim, ele chegou pesado, porque desde o começo as medidas que eles tomaram, eles só foram aumentando e tornando-se mais rígidos em relação a elas. Então, meu último voo na era pré-Covid foi dia 24 de fevereiro de 2020. Depois disso, eu tinha um período de férias planejado. Eu fui viajar. Quando eu voltei para Hong Kong, já não tinha mais voo, porque daí eles fecharam o país. E aí eu voltei a voar só em novembro de 2022. Então, ano passado. Então, eu fiquei esse tempo todo em casa, esperando, sem saber se a gente ia voltar a voar, se ia, se não ia, se eu perder meu emprego, se eu não ia. E aí, outra coisa que acarreta, né, como consequência disso, é que quando passam os fatídicos 6 meses do seu último pouso, você fala, tá, agora eu não tenho mais nem experiência recente. E nenhuma empresa está contratando e eu literalmente não tenho para onde ir. Eu não tenho para onde ir. E você passou esse tempo lá em Hong Kong, quando você diz em casa, na sua casa lá em Hong Kong? Então, passei uma parte, aí outra parte, eu já estava me relacionando com essa pessoa que eu tô hoje, né, com o Daniel, que ele é canadense, de Toronto. Então, no final de 2020, a gente veio para o Canadá um pouco, depois eu fui para o Brasil um pouco, e aí quando foi a hora de voltar, ele não é da aviação, então ele tinha que voltar para Hong Kong, porque a vida dele continuava, o trabalho continuava, né? Quando foi a hora da gente voltar para Hong Kong, foi a nossa primeira quarentena em hotel, durante 21 dias, trancados no quarto de hotel, sem poder abrir a janela, sem poder abrir a porta, sem poder sair. Sendo que o nosso apartamento em Hong Kong estava vazio, sem ninguém morando lá, mas era a medida que eles estavam usando para tentar controlar o Covid, conter o Covid por lá. Por conta disso, não tinham voos, ninguém entrava e saía. A gente só conseguiu voltar para Hong Kong também porque a gente era residente, né? Então não tinham turistas. E é por isso que a gente não voou, né? E depois a gente saía um pouco, voltava, mas o problema é que toda vez que voltava tinha que fazer quarentena no hotel, né? E pago por você ainda por cima. Então, para quem conhece Hong Kong, é super cara. Hotel é mais ainda. Você estava pagando o teu aluguel e em cima disso você ainda tinha que pagar a quarentena no hotel. Então foi assim, caótico. Caótico. Foi um processo de descobrimento, de resiliência, de tentar ter um pouco de fé naquilo que eu mesmo falei no começo, né? De que de alguma maneira, de alguma forma misteriosa na vida os caminhos vão se abrindo e pensar que em algum momento, algum caminho de alguma forma ia se abrir. Só que quando a gente olha para trás, a gente entende, né? Porque nesse período, quando chegou 2022, a gente tinha alguns casamentos por aí e não existiam viagens curtas, né? Porque, como eu falei, toda vez que você voltava para Hong Kong, tinha que fazer quarentena. Então a gente pensou, vamos ficar uns 4 meses fora, 4, 5 meses fora, a gente vai a todos esses casamentos. O Daniel tem a possibilidade de trabalhar por um certo período remoto, ele consegue tocando remoto. E aí eu falei, tá, então tá na hora então de eu começar a me preparar para um próximo passo, que a gente já estava começando a avaliar o que a gente faria como próximo destino. E aí a gente definiu que seria o Canadá. Aí entra o como, né? Como que eu vou voar no Canadá? E aí, inclusive, uma coisa engraçada, porque no começo, quando ele falou para mim que ele tinha vontade de voltar a voar a morar no Canadá, eventualmente sair de Hong Kong e voltar, porque ele já estava na Ásia naquela época há 8 anos. Então ele falou, meu período da Ásia tá chegando no final, né? Eu quero voltar para o Canadá e tal. E aí eu falei, legal, beijão, vai lá, mande fotos, mande mensagens, porque eu não vou, porque eu não tenho como voar no Canadá e eu não vou abrir mão disso. Então, assim, é melhor a gente repensar nosso relacionamento e talvez a gente nem dá continuidade, porque não existe a possibilidade de eu voar. Eu falei isso, gente. A gente quase terminou, porque eu falei, não existe a possibilidade de eu voar no Canadá, não existe essa chance. Hoje eu vou no Canadá. Hora do cafezinho do Farol de Pouso. Um oferecimento. AV House.
arquitetura aeronáutica, projetos de hangares, aeródromos e condomínios aeronáuticos, de pilotos para pilotos. E Nexatlas, o aplicativo definitivo de planejamento de voo e navegação aérea do piloto brasileiro. Ajude o Farol de Pouso a continuar produzindo conteúdo aeronáutico de qualidade. Acesse apoia.se/Farol de Pouso e contribua você também. Você escolhe com quanto quer ajudar. É rápido e sem complicação. Acesse também Linktree/Farol de Pouso e confira todos os conteúdos EAD já produzidos pela nossa equipe. Você ajuda a gente e ainda alavanca sua carreira. Procurando melhorar seu inglês, se preparar para sua primeira seleção de companhia aérea, buscando sua elevação para comando ou pensando em expatriar? Então conte com a gente. Acesse FP Aviation no Instagram ou LinkedIn e fique pronto para o mercado de trabalho. Agora, de volta ao nosso episódio. Então agora, fala Henrique. Não, é que eu ia falar, eu acho que é a mesma pergunta. O Canadá, para nós brasileiros, especialmente na parte da aviação, ele é um mercado, como que eu posso dizer? Ele tem quase que o mesmo nível de protecionismo que o Brasil tem para brasileiros. Uhum. Como é que funciona, acho que provavelmente era a mesma coisa que eu ia perguntar, como é que funciona para você entrar no mercado de aviação canadense? Mas eu ia dizer assim, também tem uma coisa, né? Uma coisa é para nós normais, uma coisa quase impossível. Outra coisa, pelo jeito, é para a Yolanda, que faz tudo ela torna tudo possível. Então, existe, Yolanda, a possibilidade de pobres mortais voarem no Canadá, além de uma pessoa como você? Existe. Como é que alguém pode fazer isso? Quando a gente está se sentindo enfraquecido, eu vi isso numa série, mano. Quando a gente está se sentindo enfraquecido e a gente acha que a gente não consegue, a nossa postura, o nosso corpo diz muito, né? Então, eu paro, vocês não vão me ver na gravação, mas eu paro na frente no espelho, coloco minhas mãos na cintura e me levanto. Eu imagino que eu tô literalmente vestindo uma capa e eu falo, eu vou achar um jeito, eu vou. E foi o que eu fiz. O que eu acho que o desafiador do Canadá, na verdade, é esse começo do planejamento, porque as informações não são muito claras, sabe? Imagina que você tenha que ler todos aqueles documentos emitidos pela ANAC, como se fosse, né? Que é o Transport Canada, que é a ANAC daqui. Então, mas minha hora... precisa de tantas horas sendo piloto em comando. Minhas horas em Hong Kong, eles consideram como se fosse... de alguma maneira, piloto em comando, mas under supervision, né, que é o pós, né? Isso vale aqui, não vale? Aí ninguém sabia muito responder. Eu acho que esse foi o desafio número 1, entender. Eu consigo, né, com o que eu tenho, dá para fazer? E aí, putz, eu passava... Aí que tá, né, quando a gente olha para trás e pensa, de uma coisa ruim, vira uma coisa boa, porque se o Covid não tivesse acontecido, eu não teria tempo para fazer esse processo, para estudar. Nem passaria na minha cabeça. Eu, de fato, falaria para o Daniel, vai lá, porque eu quero continuar aqui, porque eu ainda não estou pronta para ir, porque meu próximo passo mental era o que eu brinco, o areião, né? Era, enfim, o Middle East. E ele falou, Middle East eu não vou, não adianta, profissionalmente para mim também não faz sentido, eu não tenho espaço e por mais que eu goste seria Dubai, né? Por mais que eu goste de Dubai, ele já conhecia antes da gente começar a se relacionar. Ele falou, eu não me imagino ficando, como ele falou, né? Eu não me imagino ficando e você indo, né? Enfim, voltando na timeline, quando a gente tinha esses casamentos, a gente agrupou mais um período fora de Hong Kong, né? Vamos para quarentena 37 a essa altura. Eu fui para os Estados Unidos e tirei minha carteira americana, porque eu, depois de estudar muito e ver que tinha essa brecha de converter de forma mais fácil da carteira americana para canadense do que se eu fizesse de Hong Kong ou do Brasil para o Canadá.
E aí eu também teria uma carteira que me possibilitaria muitas outras coisas caso qualquer coisa no futuro acontecesse, né? Você ter essa possibilidade de voar nos Estados Unidos é muito bom. Eu acho que é uma coisa muito forte que você pode fazer por você. E aí eu fui para os Estados Unidos e tirei meu FAA lá no 20, né? Ter a vantagem de estar voando 20, foi o que eu fiz. E aí, a partir disso, que eu converti para o Canadá. Então, você tendo a carteira americana, a conversão é uma prova de 25 questões de teoria, de regulamento, só para dizer as coisas que são diferentes, né? O que você pode voar, o que você pode fazer voando nos Estados Unidos que você não pode fazer no Canadá ou vice-versa. Você não precisa de um cheque, o seu cheque é válido nos Estados Unidos, ele é convalidado automaticamente para o Canadá. E obviamente você precisa de um medical certificate aqui, né? Hoje no Brasil chama CMA, né? Isso, no CMA, né? Aqui. E aí eu fui fazendo. Então, primeiro eu tirei minha carteira americana, esperei ela. E é um jogo de espera também, né? Gente, um jogo de residência e um jogo de espera. Tira a carteira americana, espera a carteira ser entregue na sua casa, pega a carteira. Aí acumulou, porque daí eu voltei a voar em Hong Kong. Aí minha carteira americana saiu. Aí eu lembro que eu pegava, assim, 4 dias de folga, vinha para Toronto para fazer a prova da revalidação, sabe? E aí, tipo, brigando com jet lag, voltava. Mas, assim, vamos fazer o que tem que ser feito, né? E foi isso. E aí, paralelamente, a gente deu entrada ao meu processo de cidadania, que é uma outra coisa que você precisa. Então, você precisa estar habilitado aqui, né? E aqui, para entrar numa linha aérea, a maior parte delas, elas pedem que você tenha o PLA. O PC só não vale, né? Então, você tem que ter PLA. Então, no caso, eu converti o piloto de linha aérea americano para o canadense. E você tem que ser legível a trabalhar sendo um imigrante, digamos assim, no Canadá, né? Então, paralelamente, o meu processo também estava correndo como sendo dependente, digamos assim, do Daniel, que é canadense. Então, essa parte eu entrei na onda dele, assim, né? Mas isso não significa que, como um brasileiro que não tenha algum vínculo com o canadense, você não consiga, você consegue. Existem inúmeros processos imigratórios no Canadá. O Canadá é um país que constantemente recebe muita gente, porque precisa de muita gente. A gente vê nos últimos anos, né, muita reportagem sobre o Canadá chamando imigrantes para diversas áreas, né? Mas eu nunca ouvi falar, como o Henrique falou, nunca ouvi falar sobre aviação. Nunca teve nada oficial, assim, alguma coisa de as empresas recrutando estrangeiros. Mas eu acho que esse caminho que você tomou é um shortcut, né? De você fazer a sua licença americana, que no processo da autoridade canadense talvez o caminho mais simples, né? Porque você só faz uma convalidação, né? Como você falou. Só uma validação, uma convalidação dentro da autoridade canadense. E vamos pensar assim, nas centenas de brasileiros hoje que aplicaram para o visto americano, né? Que fizeram a carteira da FAA pensando em arrumar um emprego nos Estados Unidos. E vamos dizer que, sei lá, o cara não está conseguindo arrumar um emprego, né? Que as coisas não estão indo do jeito que ele queria e tal. Você acha que para esse perfil, que hoje tem muito brasileiro, né, fazendo isso, você acha que para esse tipo de piloto existe uma real possibilidade de tentar alguma coisa no Canadá mesmo? Ou sem estar morando no Canadá, é possível aplicar para o visto? Você sabe dizer um pouco mais para a gente, para de repente a gente poder, através desse podcast, pelo menos dar algum início de orientação para quem está nessa fase? Sim, é possível sim, porque aqui no Canadá você não necessariamente tem que migrar e trabalhar com aquilo que te levou a migrar. Então, supondo, se você é graduado, como você estava dando o exemplo, né, do seu amigo dentista, eles usam um sistema de pontos aqui, né? Então, você vai entrar nessa pontuação. Então, você tem um diploma, X pontos. Você tem uma MBA ou uma pós-graduação, mais X pontos.
Você vai fazer uma prova de inglês, ou se você quiser ir para uma província que fale francês, que inclusive te dá mais ainda, acelera ainda mais o processo, porque essas províncias elas tendem a receber menos pessoas por conta do idioma, né, do francês, mais X pontos. E aí você acumula toda essa sua pontuação e você entra com um processo migratório. E aí, baseado nisso, o governo vai falar, não, você pode vir como residente permanente. E aí, chegando aqui, você é dentista, se você quiser resolver, não sei, trabalhar com qualquer outra área que você tenha uma capacidade ou o mercado te aceite, você pode. Então, você não necessariamente, por você ter migrado usando o teu diploma de odontologia, você vai ser um dentista aqui. Então, existem inúmeras, mas novamente, né, aquele velho processo de sentar o bumbum na cadeira e pesquisar, e sem cansar. A gente tem que ser, óbvio, de uma forma muito inteligente e precisa, mas a gente tem que ser incansável. Existe uma maneira, se alguém um dia fez, você faz também. Eu acho que o recado é esse, é a persistência, né? E isso, ouvindo isso aqui, sabendo que teve alguém que já fez, né? Teve a Yolanda que já fez, e que é possível. Talvez o Instagram da Yolanda vai ser bombardeado agora com algumas perguntas, pedidos de socorro e tudo. Desculpa por instigar isso, mas com certeza, eu acho que como a gente está ouvindo a tua história, né, é uma história muito evidente de persistência, né? E ouvindo parece tudo bonito, né? Parece tudo cheio de flores, né? Mas os BOs aí no meio do caminho, né? Os atropelos, os tropeços e tudo, as pessoas costumam não ver, né? Então, você passou por cima de todos eles, inclusive de correr atrás de estudar exatamente como é que você teria que fazer o processo e tudo, né? Então, é muito legal, mas quem sabe vai ter gente te perguntando aí, depois do que você disse, depois de ouvir o podcast, vai ter gente te perguntando aí sobre pedir uma ajudinha, um socorro. Mas, Yolanda, vamos voltar para... Com todo prazer, de verdade. A vida é feita dessas trocas, né? Todo mundo que me ajudou, a maneira como eu posso, de fato, demonstrar minha gratidão é ajudando outras pessoas. Eu me conecto muito por ser ouvinte aqui do podcast, eu me conecto muito com o fato de você ler bastante, fazer bastante referência a livros e enfim, frases e tal. E tem uma que eu gosto muito, que você com certeza conhece. Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. É exatamente isso aí. Mas acho que a história da tua vida, a história desse podcast, eu acho que a gente poderia resumir isso, né? Essa frase, a história do que a gente está contando, né? Você não está contando uma história, você está contando, eu não sei, para mim eu estou ouvindo aqui uma poesia. Que bom, fico feliz. E aí, voltando na nossa timeline para eu fechar essa parte, e aí se vocês quiserem, enfim, direcionar com perguntas, quando finalmente o nosso velho jogo de espera, né? Aqui o Transport Canada, ele é bem devagar, assim, os processos deles. Ainda são bastante... o Canadá em si, né? Eu acho que todo mundo sabe disso, é um país muito... De processos governamentais, mais ou menos como o Brasil opera, né? Burocráticos, e para passar por uma coisa tem que passar por um departamento disso, daquilo outro, até que seja expedido. Enfim, quando tudo isso, quando eu venci a barreira, né, desse período e estava aqui com a minha carteira literalmente na mão, aí eu apliquei para Air Canada, para Porter, que está em expansão agora. Quem tiver interessado na minha história e quiser voar aqui, deem uma olhada neles. Eles fizeram uma compra imensa de Embraer. Eu acho que eles encomendaram 50 Embraer, o E2, se eu não me engano. Eles foram o cliente lançador do E2. E assim, até agora chegaram acho que só 5 ou 6. O que eu quero dizer é que entrando agora, você tá assim, meio expressão da minha avó, mas na crista da onda, né? E então, deem uma olhada nessa empresa Porter. Eu acho que vai
vai despontar. Eles, inclusive, estão contratando Direct Entry para comandante, o que não é uma coisa comum aqui no Canadá. Ninguém nunca viu, na verdade, acontecer para jato. Quando eu apliquei para eles, por já ter voado, né, o Embraer, eles me chamaram na hora. Assim. Eles foram um que me deram resposta da minha entrevista em 1 hora. Então eu apliquei para Air Canada para eles e apliquei para WestJet. E fiz entrevista com os 3, a Air Canada sendo a única que me pediu, de fato, para vir fazer presencialmente. E lá vou eu, saí de Hong Kong, nos 4 dias de folga. E vim aqui, fiz entrevista e, como eu estava dizendo para vocês no começo, tive muita sorte passando nas 3. E aí foi o momento de decidir, né, o que faz mais sentido. E aí o projeto, a minha mudança de Hong Kong para cá, ela deixou de ser uma vida de expatriado, que tem, de repente, talvez um período de validade, ou então, como a gente estava falando, está sempre atrelado ao visto de trabalho, passou a ser um projeto de vida mesmo, né? Então eu vou para o Canadá para construir minha vida lá. E aí, por isso, fazia muito mais sentido, eu acho, eu entrar na que eu escolhi, que foi a Air Canada. E aí você entrou para a Air Canada e qual que é a máquina que você foi voar mesmo? É o 787, agora eu deixei a vida do joystick de lado. Eu cansei de, no pouso, o avião me chamar de nomes impróprios. Agora se dá partida nos 2 motores ao mesmo tempo, né? Vai começar a conversar, peraí, que agora eu vou precisar... Agora o Félix resolveu falar. Impressionante. Agora eu vou ter que falar. 1h30 quieto. Agora ela começa a falar umas verdades e o Félix entra aí. Rapaz, mas ela tá falando tão bem, ela tá ilustrando tudo. O que eu vou falar? Vou falar o quê? Né? Deixa ela falar e, né, andar pelos caminhos da mente dela. E eu gostei muito que ela falou um monte de coisa muito, muito interessante que a gente consegue relacionar bem com as nossas experiências. E, né, dessa questão de você realmente ter o medo de sair da sua zona de conforto, que é um negócio muito... onde o progresso acontece, né? Mas toda vez que tu, né, te dá aquele frio na barriga, tu fala assim, nossa, será que eu vou dar conta de fazer isso? Será que eu realmente devo pedir as contas para ir atrás? Ou, né, o que eu vou fazer? E eu acho que um pouco esse sentido de aventura, né, que a Yolanda estava falando, ou um pouco do Wanderlust, assim, quando a gente se acomoda numa situação, a gente começa a pensar assim, não, mas peraí, e é só isso, e agora? O que eu faço? Né? Qual que é o próximo passo? E muitas vezes a gente tenta fazer algumas coisas e essas coisas não acontecem. E depois a vida dá uma volta e aí abre, né? É uma coisa que eu sempre falo, né? Quando fecham-se portas, daqui a pouco se abre uma janela. E aí você vai numa saída que você não tinha a menor ideia. Pô, você vai, né, ter um novo progresso, uma nova fase, uma nova situação que, pô, pelo amor de Deus, né? Tipo, né, no teu caso mesmo, se não tivesse acontecido o Covid e tudo, né, hoje tu não ia estar aí. Né? Eu sei que tu morre de saudade do joystick, da mesa, eu tenho certeza, entendeu? A Absoluta. A mesa, ó, agora eu peguei, olha ali, ó. A mesa, tu viu? Até o jeito que ela falou, a mesa, viu? Isso aí só piloto de Airbus que sabe, né? Mas é verdade, o stick não é nada, mas assim, pra que ter um stick quando tu podia ter a mesa, né? Enfim, já falei que eu precisava falar. Todo mundo me tirou sarro aqui, porque no Airbus a gente fala positive climb, e no Boeing é positive rate, e óbvio que eu teve que ter soltado entre simulador e voo uns 30 positive climbs, e a pessoa me olha assim, desculpa, é rate. Fora que os modos, né, a gente arma de forma diferente, né, você tem, então às vezes eu quero descer, no Airbus você só clica e ele entende que você quer começar a descer. No Boeing, se você não tá com o vineve armado, por qualquer que seja o motivo, várias vezes eu me vi, tipo, desce. É a diferença do o que chamam, né, que as regras do fly-by-wire da Airbus, elas são mais definidas, e as regras do fly-by-wire na Boeing, especialmente no que ela aplicou no 787, elas são um pouco mais soft. Então elas exigem um pouco mais, a automação exige um pouco mais da interação do piloto nesse caso, né? O que a gente, às vezes quando eu me vejo, né, fazendo essas comparações ou essas reclamações, que na verdade são grandes brincadeiras,
Você fala, ah, tá. Em vez de apertar um botão, você tá apertando 2. Que coisa, não. Que desafiadora é a sua vida, não é mesmo? É uma conversa de botequim, né? Uma discussão para boteco mesmo, né? Para falar, isso é melhor, isso é pior, isso aqui. Não tem melhor e pior, existem duas filosofias, né? Essa é a questão, né? O Félix vai ficar feliz com o que eu vou falar. Assim. Eu acho a filosofia operacional da Airbus muito interessante, porque foi desenvolvida exatamente para proteger. É verdade. Cara, é interessante. É para proteger os erros humanos. Os erros humanos acontecem e vão continuar acontecendo, né? De certa forma. Por outro lado, a filosofia da Boeing é para que o piloto seja... A filosofia é que o piloto seja mais integrado com a máquina. É para integrar, para ter essa simbiose entre homem e máquina, né? Então, são dois pontos de vista diferentes. Agora, se você for falar sobre o que é melhor, o que é pior, o que é mais seguro ou menos seguro, você vai poder botar na mesa, assim, várias situações, várias condições em que um é melhor que o outro e o outro é melhor que um em cada assunto. Então, não tem o melhor ou o pior. Tem aquele que paga o teu salário, né, no final das contas, né? Vou falar de novo. Isso aí tudo eu acho que é só clichê e brincadeira, e nossas coisas a gente não pode deixar de brincar. Mas o que importa é o aviador que está por trás. Isso aí é a grande verdade. Não é nem eu não digo que nem o salário ou que é um avião ou outro, mas eu acho que é o comprometimento do aviador, né, com o seu trabalho, né? Se o cara for, né, um piloto profissional que realmente gosta de ser piloto profissional, ou um cara que gosta de ser aviador, que, né, que tem aquela visão de que a aviação faz parte do estilo de vida. E eu acho que são acho que os dois jeitos que eu gosto e admiro, né, na nossa profissão, independente do avião que for, brincadeiras à parte, sabe? Claro. Mas eu acho que é só isso, o cara ser um piloto profissional ou um aviador de coração e alma, isso é o que importa, o resto é só brincadeiras, né? Quando eu falo de pagar o salário, é porque é aquele que está voando hoje, né? É aquele cara, é o avião que está voando hoje, é o avião. O que paga o teu salário é o que te proporciona fazer o que você sempre quis da vida, né? Eu sou muito, muito apaixonada. Realmente, assim, acho que todo piloto mas eu sou muito apaixonada por todos os processos de aviação e como a gente saiu do que a gente tinha até o que a gente tem hoje. Então, quando o pessoal, e como o Félix falou, né, é uma grande brincadeira, e eu acho realmente, mas quando o pessoal fica, porque o Embraer faz isso, porque o Boeing faz aquilo, e o Airbus faz aquilo. Hoje a gente está, assim, num processo tão gigantesco de evolução das máquinas que a gente voa, e as opções são tão fascinantes e tão incríveis que eu fico muito, assim, tipo criança na loja de brinquedo mesmo, assim, com todos os aviões. Eu acho, assim, maravilhoso entender os sistemas, as conexões, como... Puxa, a Airbus pensou que talvez colocar cor nos sistemas fosse... Não, a Boeing já pensou diferente nisso, mas... é muito fascinante, né? Eu acho que, na verdade, essas brincadeiras são mais para reforçar o quanto a gente é privilegiado também de ter essa opção de voar essas máquinas incríveis, né? Olha o que a gente fez, desafiando todas as leis da física. Eu sou muito aficionada mesmo, assim. Só para deixar registrado que o Conrado adora esses negócios de cor do Airbus. Se vocês tiverem dúvida, ele fala mais a fundo nisso no episódio do Hetzel, tá? Voltem alguns episódios para trás aí que vocês vão ver essa grande conversa. Com o Hetzel, né? Inclusive, ele me mandou, eu posso falar isso agora, porque ele postou oficialmente no LinkedIn uma foto que ele tinha me mandado no privado. Vocês vão lá, quem ouviu o episódio dele... vai lá no LinkedIn do Gustavo Hetzel e vê a foto que ele postou lá no LinkedIn dele. Ele na cabine do 350 com a foto do 777 no iPad dele e dando declaração de amor ao 777, né? Coisa que ele não conseguiu fazer no podcast, mas ele se declarou agora oficialmente nas redes sociais. Então, ele tem autoridade para falar, né? O cara voa 350, voa 777, mas é aquele negócio, são as brincadeiras à parte, né? E cada um tem a sua preferência. E eu acho que, na verdade, quem voou... Eu nunca voei Airbus, eu voo Boeing há 300 anos, um pouco menos. Então, mas eu treinei muitos pilotos de Airbus,
nos últimos anos. E isso é interessante, sabe? E de verdade, falando bem sincero mesmo, honestamente, me fascina muito, assim, um dia tentar entender, assim, a filosofia operacional da Airbus, porque eu vejo muitos traços em comum de todos os pilotos que vêm do Airbus para voar a Boeing pela primeira vez, né? Então a gente vê como o nosso cérebro se adapta, né? Isso que a Yolanda estava falando, como é fascinante a gente poder interagir com a máquina, né? Mas também como o nosso cérebro ele é adaptativo à tecnologia que é apresentada para a gente, né? E a gente começa a desenvolver uma linha de raciocínio adaptada ao que foi apresentado para a gente. Então, os pilotos de Airbus, eles têm as mesmas dificuldades, todos eles, as mesmas dificuldades para voar o Boeing. Essa clássica de apertar 2 botões, o VNAV e o Auto Intervene, né, para você iniciar a descida, que a Yolanda falou, isso é clássico. Você fica lá, o piloto de Airbus está sempre tentando iniciar a descida, não entende que o avião não desce, parece que ele vai dar uma marretada ali no avião. Ele quer desconectar e começar a descida manual, porque ele xinga de tudo que é jeito, né, o automatismo da Boeing e tudo. E tem, claro, muitas outras coisas, assim, e demora um tempo até o cérebro se adaptar a uma nova filosofia mesmo, porque a gente é adaptativo e a gente não tem outra opção senão... Quer dizer, é isso que eu falo para eles, eu falo, olha, hoje o avião que você voa é esse, né? Esquece a filosofia. Você tem que não ficar de viúva chorando pelo leite derramado do passado. Cara, hoje a filosofia é essa. Curte, cara. Entende e curte. Eu vou 37, né? Eu falo, curte essa veinha aqui, né? Curte essa vovozinha aqui. Aprende quais são as coisas boas, né? E aprende realmente a voar, né? Eu acho que esse é o grande barato, que quando a gente é desafiado com novos types, né? Com novas opções, a Yolanda agora está voando Boeing e tudo. O grande barato é esse, a gente abrir a cabeça e começar a querer entender, né, o avião que a gente está voando. E esquecer a filosofia do avião que passou, porque aquilo lá tá lá, é uma tecnologia legal, mas agora não adianta. Você vai falar positive climb por algum tempo, mas daqui a pouco vai entrar no teu sangue o positive rate, e vai demorar o tanto tempo que você for resistente a querer incorporar o SOP da nova construtora dentro do teu sangue. Né? E aí... Eu tenho que deixar aqui o meu registro de agradecimento pela presença da Yolanda, que eu tenho que sair, eu tenho compromisso. Tá? Mas o papo estava ótimo, tô aqui, né, feliz e lisonjeado, honrado com a tua presença. Né? Eu sei que todas as meninas gostam muito de ti, não é à toa, né? Tem um brilho muito legal. Então quero só deixar esse meu agradecimento e te parabenizar pela tua trajetória, né? Pela tua novidade, né? Pelo novo type, voar, né, um avião grande e, né, acho que ter, né, sucesso na tua carreira, que eu acho que, né, uma grande alma como tu merece, né, grandes feitos, grandes achievements. Então eu só queria te mandar esse parabéns e, né, deixar um abraço para vocês aí, tudo de bom. Obrigada. Tem que ir, tá bom? Beijos, fui. Tchau, Henrique, tchau, Com. Valeu, Feliquito. Bom, Yolanda, nós chegamos então na timeline do momento, né? O que você está vivendo hoje, né? Então você está... A gente estava conversando antes aqui do início da nossa gravação, que já começou quase 1h30 atrás, você viu como passa rápido. A gente estava contando pra gente, né, que você está aguardando o teu line check, o teu cheque final, né? É isso? Isso, foi marcado, vai ser na semana que vem, para Coincidências da Vida, para o Japão, um lugar para a Haneda, um lugar que eu já operei muito de 20, saindo de Hong Kong, então essa parte é bom, é mais confortável, né, quando a gente sabe o lugar, pelo menos, que a gente está indo. Tá? A diferença é que eu vou vou chegar de outro lugar, né, de outra orientação. Na segunda-feira, né? E isso você está falando de segunda-feira no dia 2 de outubro, né? Isso, dia 2 de outubro. E esse episódio vai ao ar no dia 4 de outubro. Ai, que bom. Quando eu volto. Quando você volta. Então, olha só que legal. Então, quando você vai ter o resultado do teu check, né? Então,
a gente vamos estar aqui quando o episódio for lançado, vamos estar todos na torcida aqui, dando boas vibrações para que você retorne com o seu cheque bem sucedido, né? E que você finalmente pegue a sua licença aí de piloto canadense e vá fazer os teus voos pelo mundo no 787 lá na Canadá. Eu acho que vai ser uma nova aventura que vai te trazer, além de trazer muitas coisas positivas, eu acho que vai engrandecer muito mais ainda, né, essa pessoa incrível que você é. E eu fico só imaginando daqui uns 2 anos a gente gravando outro episódio aqui com você para falar das suas novas aventuras aí pelo mundo, né? As novas aventuras. Mas uma coisa que com certeza a gente quer saber vai ser a sua sensação de programar no FMS Posição Sampa quando você vir para Guarulhos. Como a gente estava falando, né, sobre o fascínio, sobre o amor, é tão legal a gente ir fechando ciclos e abrindo outros e referenciando aqueles momentos que a gente viveu na vida, né? Então, eu fui para Narita já de 87 e pousando lá eu pensei que legal, né? Hoje eu estou pousando aqui de 787, levando a bandeira desse novo país que eu adotei. E há um tempo atrás eu estava vindo de Hong Kong, uma outra rota, uma outra perspectiva. Aquilo te dá uma sensação legal e eu não vejo a hora de fazer o Guarulhos. Eu acho que quando eu falar para minha família assim, vou fazer o Guarulhos tal dia, minha mãe vai estar no aeroporto desde aquele dia, assim, ela já vai pegar a barraquinha dela, já vai acampar, vai ter cartaz, pompons, confetes, cenas televisionadas, assim, vai ser uma coisa, porque eles vão, eles acompanham e é muito emocionante mesmo, né? Eu acho que eu, em geral, não sou uma pessoa muito emotiva, de me sentir emocionada. Eu não choro com facilidade e tal, mas são esses momentos que uma lagriminha talvez ele caia do olho, né? Ver a sua família esperando, você saindo pelo portão de desembarque em Guarulhos, que é tão emblemático, né? Com um uniforme de uma empresa canadense. Pra gente finalizar essa timeline, talvez a minha história toda, sobre emoção e como isso ainda nos toca, né? Quando eu fui chamada para fazer a seleção na Canadá, desde o momento que eu recebi o e-mail, para mim já foi muito... As coisas que acontecem na minha vida, eu sou tão feliz por elas, porque elas para mim são surreais, assim. Às vezes eu vivo um sonho, às vezes até na negatividade elas são surreais, né? Tipo, meu Deus, Covid, quem pensou que isso ia acontecer e o impacto disso, né? Quando eu recebi esse e-mail, eu tive essa sensação de surrealidade. Eu fui chamada para fazer seleção da Air Canada, empresa que leva a bandeira do Canadá na causa. Então, assim, mesmo que eu não passasse, para mim eu já tinha ganhado na vida, assim, sabe? Zerei o videogame. Cheguei, estava muito feliz, estava realmente muito feliz, assim. Dava para ver na minha expressão. Estava feliz, estava tranquila, estava batendo papo como a gente está aqui. Eles deixam você muito... As empresas nos Estados Unidos, a gente pode depois fazer um episódio só sobre seleções e mais direcionado a esse caminho, assim, né? Como elas são diferentes na Ásia, aqui nos Estados Unidos, os requisitos, enfim. E conversando com o comandante, que tinha 35 anos, ele tinha de carreira que eu tinha de idade, né? 35 anos, de Air Canada. E a recrutadora, e eu tava nessa posição, que vocês não estão me vendo, mas eu tava assim, nessa posição na cadeira, e na minha frente tinha uma janela bem grande, no prédio da Air Canada, onde por essa janela eu via o símbolo da Air Canada, que é a folha, né, o maple leaf da bandeira. Então eu olhava para ele, que estava à minha esquerda, eu olhava para ela, que estava à minha direita, e através deles tinha o símbolo. E aí eles me perguntaram que, você com a sua experiência e tudo mais, por que Air Canada? Por que não outra? Por que Air Canada? E aí quando eles me perguntaram isso, eu lembro que eu levantei meus olhos e eu vi aquele símbolo imenso pela parede, pela janela, que eu estava olhando. E dizem que quando a gente está para morrer, né, a gente tem umas experiências assim de ter um filme passa na nossa cabeça, mas eu acho que esse filme passa algumas outras vezes. Eu acho que quando de repente você vira mãe ou pai,
ou quando você tem um grande feito, né? E nesse momento o tal do filmezinho passou. E eu lembrei da Yolanda que eu contei para vocês aqui, né? Guardando os dinheirinhos, juntando, ficando no pernoite em hotel, sem sair para tripulação, porque eu não queria gastar e eu tinha que estudar. E, putz, acordava cedo na folga para Jundiaí, solava, não solava, e caramba. E cheque, entra na linha aérea, espera, entra na TR, desafiador, e agora? E vai para Hong Kong, e o Covid, meses atrás eu nem sabia se eu ia voar, e agora eu tô aqui. Isso tudo, todos esses momentos fracionados assim, e no intervalo de tipo 5 segundos. E eu vi o Maple Leaf. Eu falei, eu tô sentada, né, aqui, conversando com um cara que tem o que eu tenho de vida, de carreira. Gente, meu olho encheu de lágrimas. Me veio assim de uma maneira que eu não cheguei assim de fato a chorar, assim, não caiu, né? Mas eu tive que, sabe, dar aquela respirada assim E aí eu falei, pronto, né? Parabéns, Yolanda chorou na seleção da Air Canada. Bom, você podia fazer isso? Chorar, você chorou. E aí eu falei, me perdoem, eu preciso respirar um pouquinho e eu queria que vocês soubessem que o motivo pelo qual eu preciso desse momento é porque me passou um filme na cabeça de tudo que eu tive que fazer para estar aqui e o quão emblemático para mim, o quão significativo é para mim estar aqui, o quanto isso é imenso e grandioso. Então, o meu motivo, a minha emoção não é por medo ou fraqueza, é por gratidão e por entender a amplitude e onde eu cheguei, aquela menininha lá da Vila Mariana, até aqui, olhando para o Maple Leaf e olhando para vocês. E aí, obviamente, eles entenderam o que eu passei, mas é claro que isso me gerou uma insegurança imensa. E aí, quando o Daniel foi me buscar na seleção, ele falou, e aí? Aí eu chorei na seleção, eu não vou passar, eu arruinei as minhas chances. E ele falou, você tá louca? Aí, o que aconteceu? Por que você tá assim? Não, as coisas não são assim aqui no Canadá. E eu contei o que aconteceu. Ele falou, você tá muito doida de pensar que você perdeu a sua chance. Você ganhou ali. Você passou, você ganhou eles ali. Mas não tem dúvida, porque a emoção, ela pode sim demonstrar fraqueza, né? Que era o teu medo, né? Provavelmente de transmitir isso. Acredito, tô aqui supondo, né? Especialmente como mulher e tudo, na aviação. Acho que tem também isso aí, né? Existe esse receio das mulheres de demonstrar fraqueza num ambiente mais masculino também e tal. Mas eu acho que nesse teu caso, tua emoção, o teu choro foi uma demonstração de grandeza, mas uma grandeza assim sem tamanho, né? Por tudo isso que você passou e você estava ali emocionada por você ter atingido aquilo, como você disse, né? Então, o choro, as pessoas têm essa imagem de que o choro é uma coisa negativa, de que o choro é uma fraqueza, muito pelo contrário, né? A emoção pode muito, muito demonstrar muita grandeza de uma pessoa que consegue valorizar aquilo que ela está vivendo, né? O que ela passou. Então, é muito bonito ver isso. Eu acho que acho, na verdade, que se houvesse algum outro ponto no teu acesso que tivesse sido negativo, esse fato foi uma coisa que eles não tinham como não te contratar, né? Eles não tinham outra opção. Foi, cara, essa menina aqui tá, né, vivendo isso e dando tanta importância a esse momento, né? Exatamente, eu só queria adicionar isso antes. Aqui, quando você está no seu próprio país, independente de você ser brasileiro, você ser canadense, uma das coisas que você tem que, entre aspas, demonstrar num processo de seleção, num processo de contratação, é que você quer trabalhar, você quer fazer parte daquele time. A história ouvindo o choro, eu não vi como fraqueza em nenhum momento. Exato, eu vi, a premiação, é a coroação de tudo que você passou, que a gente está aqui ouvindo há mais de 1 hora, né? A Yolanda que quer, vai lá, vê o que tem que fazer, faz acontecer. E hoje está aqui na Air Canada, estamos esperando o momento dela chamar um Air Canada 900 aqui para o Brasil.
Avisa a gente, tá? Avisa a gente, por favor. Esse é um momento maravilhoso, mas é a consolidação de toda essa luta. A gente faz questão de postar no Farol de Pouso, na nossa página, esse momento que vai todos que estão aqui ouvindo com a gente, eu acho que vão se emocionar junto com você, não só você, e você tem toda a liberdade de chorar rios, o rio Tietê inteiro, quando você pousar em Guarulhos, porque com certeza é mais do que merecido. Não só para a equipe, mas para a comunidade e para quem está ouvindo isso, para se inspirar, para achar um norte do que fazer na vida. Eu acho que, falando com total clubismo, é o Brasil na Air Canada agora. É um motivo de orgulho. É o Brasil na Air Canada. A gente chegou lá. Nós na Air Canada. É nóis. Olha, Yolanda, eu vou te dizer uma Minha coisa. Minha frase assim. de vida, posso dividir com vocês? Claro. Eu acho que eu tive que adaptá-la para o inglês, apesar de eu não gostar muito dessa coisa Luciana Gimenez, né? De não lembro mais essa palavra em português. Mas isso para mim, piloto, para mim, amiga, filha, irmã, esposa, todos os papéis que eu exerço hoje, keep the magic alive. A gente tem que deixar a mágica viva, porque a aviação é uma grande festa de gala, né? Por que será que a gente usa gravata? E é isso, né? Se a gente perde a mágica da vida, se a gente deixa as coisas, as pequenas conquistas, olhar pela janela e ver as folhas do meu jardim mudando, a graça e a grandeza de acordar todo dia, ter saúde, poder me exercitar, poder estar aqui conversando com vocês, viver um relacionamento bacana, ter meus pais saudáveis, meus irmãos, sobrinhos, meus amigos tão queridos. Putz, a vida é muito linda, né? Keep the magic alive. Vamos manter a mágica das pequenas coisas da vida, porque a vida acontece nas pequenas coisas, nessas pequenas grandes coisas que vão formando nossos dias e nossa caminhada, né? Eu acho que essa frase diz tudo sobre você e sobre a tua trajetória. Me permita aqui uma parte, me lembrou esses dias, eu até escrevi um artigo sobre isso, vou ver se eu estou tomando coragem de publicar, mas outro dia eu estava num trem, né, de Nápoles para Roma, eu estava num pernoite, peguei o trem para passar o dia em Roma e sentei do lado de um senhor, enfim, um senhor super simpático que não falava inglês, né, e eu não falo italiano, e a gente estava conversando horrores. Eu falando espanhol, ele falando italiano, eu falando espanhol e ele falando italiano, a gente conversando, ele me contou uma história lindíssima da vida dele, né, e tudo. E ele me perguntou em um momento assim, o que você faz da vida? Né? E veio um silêncio na minha cabeça, assim, que deve ter durado, sei lá, uns 10 segundos, mas que, como você falou, né, na tua entrevista, passou todo um filme ali, né? Porque aquele senhor tinha compartilhado uma história tão bonita da vida dele, de uma forma tão poética, assim. Eu não queria simplesmente responder assim, sei lá, sou piloto de avião, entendeu? Eu parei para pensar e passou um flash de tudo que veio na minha vida, assim, e tal. E eu respondi para ele assim, a pergunta dele era, o que você faz da vida? Eu falei para ele, eu sou pago para viver meu sonho de criança. E ele se emocionou, né? Como eu me emocionei com a história que ele me contou. E eu acho que me veio isso à cabeça porque me deu vontade. Olha quem apareceu aqui. Oi, pessoal. As duas donas do pedaço aqui, ó. Vim fazer uma revanche aqui porque ela me assustou no meu. Vim dar um beijo nela, no dela. Olha só, você veio na hora certa, porque a gente tava fechando. 10 centavos para arrancar a lágrima dela. A gente chegou agora com fatality para fazer ela chorar. Então continuem que depois eu complemento. Ela já fez a gente se emocionar, né? Larissa Bernardo aqui com a gente, né? A nossa cliente número 1 do podcast. Sócia número 1 do podcast. Né?
E, bom, Larissa, você vai ter que ouvir esse podcast, apesar de vocês serem super amigas e você saber de tudo da Yolanda, mas eu tenho certeza que você, apesar de você ser irmã dela praticamente, pelo que eu percebo, eu acho que você também vai se emocionar assim com tudo e da forma como ela dividiu com a gente a vida dela aqui. Eu acho que foi um episódio que vai ficar para a história do Farol de Pouso. Com certeza absoluta. Eu ficava ansiosa, porque a Yolanda ainda não tinha gravado um episódio com vocês, porque assim, como isso não tinha acontecido ainda, mas a gente sabe das fases que ela viveu para estar onde ela está hoje. E eu tô emocionada aqui também, porque, enfim, eu sou apaixonada por ela sabe disso, todo mundo sabe disso, eu vivo me declarando. Mas agora, vocês dando essa oportunidade para todo mundo ouvir o que ela tem a dizer, é algo que o mundo ganha, né? Todo mundo ganha. E eu vou ouvir com certeza o episódio dela 1000 vezes, porque toda vez que eu ouço a Yolanda falar, é uma aula de vida, de autorresponsabilidade, de autoconhecimento, de motivação e de entender o que é possível, o que a gente pode fazer e o caminho que a gente pode trilhar para chegar onde a gente quiser. Yolanda. Ai, sou muito apaixonada. Olha, bom, depois dessa declaração de amor, eu acho que estamos todos apaixonados por Yolanda. Né? Lindos, muito fofos. E o que passou pela minha cabeça para fechar esse episódio, Larissa, foi exatamente isso, que a Yolanda é uma pessoa necessária nas nossas vidas, sabe? A gente precisa de mais Yolandas para a gente entender um pouco mais do mundo, um pouco mais da gente mesmo. E pessoas como ela são pessoas iluminadas, né? Que conseguem passar pra gente coisas e conseguem viver coisas e inspirar a gente a viver a nossa própria vida de uma forma melhor, né? E a gente, a Yolanda, agora há pouco, para exemplificar o sentimento dela, falou sobre a questão de morte, de esperar, o que você esperar sobre morte. Me veio uma frase à cabeça aqui, para fechar, do Jorge Luis Borges, é um escritor e poeta argentino. Ele tem uma frase assim: todos os caminhos levam à morte, perca-se. Yolanda, você perde todos os caminhos que levam à morte, você toma todos os caminhos que te levam à vida e que levam a inspirar as outras vidas. Então, parabéns pela tua trajetória, obrigado demais por estar aqui. Eu acho que a gente não podia ter uma pessoa melhor para estar representando as mulheres nesse Outubro Rosa. E agora com a Larissa aqui também, né, dando mais peso a essa imagem maravilhosa que vocês passam como mulheres fortes, né, e sensíveis e únicas. Eu acho que essa é a maior fonte de inspiração, né, que a gente, através do Farol de Pouso, a gente pode deixar aqui, especialmente para as meninas, né, de que vocês podem ser sensíveis, vocês podem ser belas, vocês podem ser tudo que for de uma mulher, mas acima de tudo vocês podem ser fortes como um leão e mantendo a sua feminilidade, sendo vocês mesmas, sem precisar competir, né, e provar nada para ninguém. Então acho que essa imagem que vocês passam é linda demais. Parabéns pelo dia a dia de vocês, pelo quem vocês são. Obrigado por estarem aqui com a gente no nosso podcast. Que lindo, perfeito. Obrigada, gente. Eu amei. Vamos manter a mágica viva. Acreditem nos seus sonhos. Vivam seus sonhos diariamente, mesmo quando eles não estão concluídos, eles estão a caminho de serem. Acreditem nisso. A vida tem umas formas diferentes e às vezes desafiadoras de nos mostrar as coisas, e depois lá na frente a gente vai entender, né, o porquê que a gente passou pelo que a gente passou para chegar onde a gente está. Acreditem, dediquem-se, né? Não vale só, né, sentar e esperar, dediquem-se,
força e energia física mesmo, naquilo que vocês queiram. Energia é tempo, energia é tudo. Vai dar certo para todo mundo, de alguma maneira ou de outra, de algum caminho ou de outro. Que vocês tenham voos lindos, que a gente possa se falar novamente. Se vocês quiserem me acessar, né, como a gente estava falando pelas redes sociais, podem mandar mensagem, eu sou completamente acessível, eu respondo, já conheci outras meninas que estavam no começo das suas carreiras, é muito gostoso ter essa troca. As pessoas te encontram, Yolanda? Como é que as pessoas te encontram nas redes? Eu acho que o caminho mais fácil é o Instagram, né, que é o que mais uso, Yolanda com I, Formoso, tudo junto, meu nome, sou eu. Maravilha. Vamos fechar. Eu acho que, né, não tem mais o que dizer, né? Eu acho que só agradecer, né? Espero que tenha ficado legal, que a gente possa ter feito um episódio bem bacana, que as pessoas ouçam, sintam um quentinho nos seus sonhos, nos seus projetos, que entendam que o que me separa delas é só a tempo. Olha, eu acho que a expectativa nem precisa. Isso aqui foi um golaço que a gente marcou assim para começar o Outubro Rosa esse ano com você. Dito isso, Yolanda, eu queria te agradecer muito pelo seu tempo, tá aqui contando sua história, inspirando pessoas. Larissa, queria agradecer também você, porque a surpresa que a gente armou 6 horas da manhã hoje deu certo no fim das contas. Sabe? Eu mandei uma mensagem para Larissa, só para o pessoal ficar sabendo, mandei uma mensagem para Larissa hoje umas 3 horas antes da gente começar a gravação, eu tava viajando. E eu mandei uma mensagem e falei, pô, vamos fazer a mesma coisa que ela fez no seu? Vamos invadir, vamos dar um sustinho nela, testar o coração dela, ver se o CMA mantém ou se o medical dela, né, que é canadense agora, se o medical dela mantém, e manteve. E esse foi o nosso objetivo. Queria agradecer o Conrado, o Félix, que estava aqui com a gente também. Queria agradecer os nossos parceiros aqui, os nossos apoiadores, a Hangar 33, o Trem de Pouso, a Realizar e também o FP Aviation. Queria que você deixe seu comentário, compartilha isso com alguém que está precisando ter uma orientação de vida, se sentir motivado. Pô, a aviação é uma coisa tão linda. Vê a Yolanda aí, ó. Fez de tudo para acontecer. Ela foi lá, pesquisou. Como ela falou, sentou o bumbum na cadeira, pesquisou, fez acontecer para ela. Também vai acontecer para você. E, gente, muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Linha Column 0 Gol 5629.